Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. E o Goiás está próximo de fechar a contratação do lateral esquerdo Danilo Barcelos, jogador com passagens por vários clubes brasileiros. O Goiás tenta fechar essa contratação ainda nesta segunda-feira, até para que possa registrar o jogador. Se registrá-lo até amanhã, terça-feira, ele ainda poderá jogar a fase ou as fases, né, final do Campeonato Goiano. Depois da vinheta eu vou trazer para vocês algumas informações, as características e o que é que eu penso da contratação de Danilo Barcelos pelo Goiás. Eu vou trazer um resumo, né, do Danilo primeiro, aí depois eu falo aí de suas características e em que ele pode, se é que ele pode, ajudar a equipe do Goiás. Danilo Barcelos, lateral esquerdo, também joga de meia, 30 anos, 1,86 m, 75 quilos, é canhoto, entre outros clubes. Já jogou no América Mineiro, no Atlético Mineiro, no Vasco e no Fluminense. Jogador já experiente, né, com rodagem na Série A do Campeonato Brasileiro. O Danilo começou a sua carreira lá no, vamos dizer assim, começou no Cruzeiro, né, ainda na base, jogou na base do Bahia, depois começou a rodar, jogou no futebol paulista, esteve até aqui no futebol goiano, né, em 2012. O Danilo jogou pela equipe do Anápolis. Aí a partir do Anápolis é que ele começou a construir uma carreira mais sólida quando jogou pelo América Mineiro, né? Se destacou no América Mineiro em 2013, foi no Sport, voltou para o América Mineiro quando foi contratado pelo Atlético Mineiro. No Atlético não teve tantas oportunidades, foi emprestado duas vezes para a Ponte. Na Ponte ele teve um bom desempenho nas duas passagens, até chegar ao futebol carioca. E no futebol carioca ele defendeu três times e sempre dividiu opiniões, né? Críticas e elogios, altos e baixos, jogando por Botafogo, pelo Vasco, né? Que foi por onde ele chegou, primeiro no Vasco, depois no Botafogo e nas três últimas temporadas na equipe do Fluminense. Neste ano ele teve aí poucas oportunidades no Fluminense, né? Aliás, nesse ano ele nem jogou no Fluminense, né? No ano passado é que ele acabou fazendo 24 jogos pela equipe do Fluminense. Então o Goiás tenta a contratação do experiente Danilo Barcelos. Eu até citei aí no quadro de apresentação dele, ele joga como meia, né, e joga como lateral esquerdo. No início da carreira ele até atuava mais como meia, depois é que ele passou a jogar mais como lateral esquerdo e, e desta forma acabou se consolidando, né? Nas últimas passagens todas dele, ele já passou muito mais como lateral esquerdo. Eu vejo até certa confusão entre ele e o Danilo Avelar, né? Danilo Barcelos é um jogador, o Danilo Avelar é outro jogador. Este jogou no Corinthians, né? Jogava de zagueiro e também de lateral esquerdo. Já o Danilo Barcelos joga de lateral esquerdo e também de meia, como ele fez bastante ali no início da sua carreira. É um jogador, é, você tem às vezes aquele lateral mais habilidoso ou mais forte, né? O Danilo é um lateral de mais força do que de habilidade. Mas apesar de ser um lateral de mais força, ele é um lateral que quase sempre também tem a bola parada, né? Um jogador bom de bola parada, e ele consegue quase sempre, mesmo sendo esse lateral de força, dar assistências. É um jogador sempre com bons números de assistências. No ano passado, por exemplo, ele deu 5 assistências no Fluminense. No Vasco, em 2019, ele conseguiu 6 assistências. No Botafogo foi uma passagem mais discreta, mais fraca. Na Ponte, em 2018, quando a Ponte jogou a Série B do Campeonato Brasileiro, o Danilo deu 8 assistências na Ponte. Então é um jogador que, aliás, foi essa passagem dele pela Ponte, né, naquela arrancada da Ponte, em que ela chegou brigando na reta final, inclusive o Goiás conseguiu acesso para a Série A naquele ano, é que o Danilo acabou chamando a atenção dos cariocas, né, dos times cariocas, indo jogar na equipe do Vasco da Gama. O que eu penso, né, assim, sobre a contratação? A gente precisa partir que a lateral esquerda é um setor muito carente no futebol brasileiro. Hoje nós temos poucos bons laterais esquerdos, né? É quase toda equipe que você vê, especialmente as equipes de maior poder financeiro, entre as posições
em que se fala de carência está lá um lateral esquerdo. Assim como a lateral direita, né? São duas posições carentes no futebol brasileiro. O Danilo é esse jogador de altos e baixos, né? Um jogador no Rio, por exemplo, ele sempre foi muito questionado. Nos três times, o Danilo sempre foi muito questionado. Na Ponte, no América Mineiro, por exemplo, ele foi muito bem. Foi um jogador que conseguiu ir bem nessas equipes medianas, mas não conseguiu ir bem nos times de cobrança maior, como os times cariocas e também o Atlético Mineiro. A passagem dele para o esporte já não foi uma passagem assim tão boa, né, quanto essa da Ponte da Ponte e do América Mineiro, mas essas duas passagens foram duas boas passagens. Já nas equipes grandes ele tem essa dificuldade. Eu vejo como uma opção interessante. Sabe? Dificilmente o Goiás vai conseguir buscar um grande lateral esquerdo. A não ser que seja um garoto da base, uma descoberta, algum jogador no interior de São Paulo, mas um jogador já consolidado o Goiás não vai conseguir. Até porque essa posição, pela carência do mercado, é difícil de você buscar. Então você traz um jogador na expectativa de que aqui ele possa viver bons momentos. É um jogador de maus e bons momentos, de oscilações. Mas aí você aposta vamos dizer, nesse jogo de oscilação, nesta moeda, né, você torça para que ela caia do lado esperado, né, que é o lado de que nessas oscilações ele pega uma onda no alto na equipe alviverde. E o Goiás tem na lateral esquerda uma posição muito carente. Eu venho salientando isso já há algum tempo. Eu vejo até o Arthur, é, que vem sendo titular, é um jogador muito esforçado, muito voluntarioso, mas deixa a desejar tecnicamente. O Hugo, eu penso que tem até um pouco mais de técnica, mas é um jogador de um custo-benefício muito alto, né, vive fora da equipe, muitas lesões, e também me parece que perdeu a confiança. O último jogo do Hugo, esse contra a equipe do Grêmio Anápolis, foi quase perca total, né? Ele errou tudo que tentou ali no primeiro tempo, ainda cometendo faltas, errando passes, errando cruzamentos. Realmente uma participação muito fraca do Hugo neste Campeonato Goiano. Então o Goiás reforça um setor em que seus dois jogadores, né, em que os dois jogadores que o Goiás conta no elenco não conseguiram ir bem. Provavelmente até um deles deve deixar o time já baseado, né, no desempenho que tiveram até agora. Então eu vejo como uma aposta interessante. Não é para se empolgar, não é para chegar e ser um dos destaques do time, mas talvez ele consiga chegar e colaborar, vamos dizer, ou pelo menos não ser uma peça frágil dentro do time, como hoje é a lateral esquerda do Goiás. Então essa aí é a minha impressão sobre a chegada de Danilo Barcelos à Serrinha. E você, torcedor alviverde, gosta deste nome? Se o Goiás confirmar essa contratação, você vê com bons olhos? Como é que você vê o lateral esquerdo Danilo Barcelos, que deve ainda nesta segunda-feira fechar com o Goiás? Muito obrigado pela audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois assim nós vamos fortalecendo este espaço de debate do futebol goiano. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.